Nesta terça-feira, os parlamentares começaram a analisar a mensagem do governo, que estabelece o piso salarial do Estado para diversas categorias profissionais. Pela proposta, o piso definido em 2018 fica prorrogado até 31 de dezembro de 2020, sem reajuste. O texto recebeu 54 emendas e retornou às comissões. O projeto veio com 2 anos porque no momento em que nós tínhamos a possibilidade de estender o prazo de calamidade pública do regime de recuperação fiscal por 2 anos, nossa intenção era fazer com que o piso ficasse estabelecido durante o período de calamidade. Como a calamidade também foi proposta pelo Parlamento pelo prazo de 1 ano, nós vamos acolher o substitutivo para que o projeto de lei também tenha validade de 1 ano. E a nossa intenção é proteger os postos de emprego. O Rio de Janeiro já tem 15% de desemprego no estado do Rio de Janeiro e não cabe mais a gente aumentar isso, porque de fato, ao aumentar o piso, nós vamos aumentar o nível de desemprego no estado do Rio. O governo pode ser autorizado a instalar unidades profissionalizantes dentro dos complexos prisionais masculinos e femininos do Estado. O projeto do ex-deputado Dica foi aprovado. Instituições públicas e concessionárias de serviços públicos estaduais podem ser obrigadas a notificar os municípios sempre que forem realizar obras ou serviços na região. A notificação deve conter o local, o tipo de serviço, o valor total, o prazo para a conclusão e as providências que devem ser tomadas para a execução. A matéria do deputado André Siciliano foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Casas de diversões públicas como boates, clubes noturnos, casas de shows e festas, além de teatros e cinemas, devem ter que instalar sistemas de iluminação e sinalização de emergência e detecção de fumaça, dimensionados de acordo com as normas da ABNT. A proposta do ex-deputado Alexandre Correia recebeu 7 emendas e retornou às comissões. E o deputado Rosenberg Reis quer extinguir as unidades de polícia pacificadora do Estado. O texto do parlamentar, aprovado em primeira discussão, também prevê que os policiais lotados nas UPPs sejam distribuídos aos batalhões de polícia militar de forma igual aos comandos de policiamento de área. A matéria retorna ao plenário para outra discussão. O projeto da UPP foi copiado da Colômbia. Eu estive na Colômbia por 3 vezes para conhecer, para eu ter o conhecimento aqui. Lá foi um programa nacional. Aqui teria que ser um programa regional. Ficou um programa local. Então, a UPP se implantou aqui e as facções foram para aqui. E principalmente a Baixada sofreu muito com isso. Então, para que ter esses policiais hoje confinados, não podendo exercer o seu poder de polícia, e se poderia estar nas ruas, nas praças, nos batalhões para dar segurança à população? Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que obriga os shoppings e centros comerciais do Rio que tenham unidades do Poupa Tempo a garantir estacionamento gratuito para os usuários deste serviço. O Poupa Tempo é um órgão estadual que presta serviços públicos à população, como emissão de segunda via de documentos, por exemplo. A proposta do ex-deputado Dr. José Luiz Nancy foi aprovada e agora segue para sanção ou veto do governador. O projeto da ex-deputada Inês Pandeló cria o programa de apoio à implantação de biodigestores rurais no estado do Rio. O processo de biodigestão utiliza resíduos agrícolas para gerar biogás e biofertilizante. O biogás pode ser utilizado para a geração de energia elétrica, térmica ou mecânica, reduzindo os custos da produção. O texto diz ainda que o Poder Executivo pode firmar parcerias com municípios, universidades e instituições financeiras para desenvolver o programa. A proposta foi aprovada e ainda retorna à pauta para mais uma votação. O projeto do ex-deputado Nelson Gonçalves autoriza o governo a criar uma central de abastecimento integrada do Sul Fluminense, com o objetivo de estimular a produção agrícola e rural na região sul do estado.
O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões técnicas. O Estado do Rio pode ter uma semana do check-up juvenil na rede pública de saúde, direcionada para jovens entre 10 e 18 anos. O objetivo é realizar exames preventivos para detectar distúrbios, como colesterol alto, diabetes, problemas de coração e hipertensão. O evento deve acontecer sempre na última semana do mês de janeiro. O projeto do ex-deputado Dr. José Luiz Nancy recebeu 3 emendas e retorna para as comissões. Os proprietários de veículos do Estado do Rio podem ser autorizados a realizar as revisões de tempo e quilometragem em qualquer oficina particular e não apenas nas credenciadas pelas concessionárias. De acordo com o texto, a revisão nessas oficinas particulares e não autorizadas não deve implicar na perda da garantia dos automóveis. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu 2 emendas e volta às comissões técnicas. O cidadão já compra um carro caro no Brasil, uma carga tributária altíssima, e depois ele tem que ficar atrelado às agências de automóveis, onde ele compra seu carro. 1, 2, 3, 4 anos, quando se dá uma garantia. Então, tira essa compra casada, que já é proibida no Brasil, ele vai poder procurar um preço melhor. As peças sendo originais, ele vai economizar 30% a 40%. No expediente final, o deputado Luiz Paulo comentou o projeto em tramitação na Alerj, que sugere acabar com as unidades de polícia pacificadora do Estado. As UPPs estão em fase final de existência. Mas não dá para você dizer assim, acaba agora. Tem que ter também um planejamento para acabar. E quem tem que fazer esse planejamento e esse organograma de extinção é o comandante-geral da Polícia Militar, para saber quais são as áreas críticas, as áreas que têm maiores índices de criminalidade, as áreas que ele tem menor efetivo, e começar a desmobilizar e suplementar essas áreas. O deputado Alexandre Knoploch lamentou os episódios de vandalismo na França com pichações da suástica nazista. A gente pensava que todo o terror do Holocausto já tinha passado, que a humanidade já tinha aprendido com isso, mas pelo visto não aprendeu. Na Europa isso vem crescendo, esse antissemitismo está muito grande e infelizmente a gente está tendo casos aqui no Brasil também. Então é importante a gente como parlamentar falar sobre isso, buscar as autoridades para reprimir e querer mais, querer que os judeus se juntem, porque hoje os judeus ficam acuados, estão com medo. E a gente não pode ter medo, a gente já passou por isso uma vez e não podemos passar pela segunda. A deputada Marta Rocha falou sobre como a CPI do feminicídio deve atuar na Alerj. A CPI vai desvendar algumas questões que ainda não dão visibilidade ao feminicídio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que no ano de 2016, mais de 6.000 mulheres foram mortas. Isso quer dizer que a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. Quando você migra para os dados do feminicídio, tem apenas 600 ocorrências de feminicídio. É óbvio, né, que a tipificação não está sendo adequada. Os deputados Valdec Carneiro e Renan Ferreirinha relataram a reunião com o secretário de Educação do Estado, Pedro Fernandes, para tratar do déficit de cerca de 20 mil vagas na rede pública de ensino. No curto prazo, as estratégias adotadas têm sido contratar carga horária dos professores, a carga horária adicional, né, ociosa, através de GLP. Isso pode ser válido, mas assim, tem que ver se vai ser necessário para dar conta de 20 mil novos alunos. Talvez seja necessário chamar os concursados, né, que estão aguardando nomeação, porque se vão entrar 20 mil alunos novos, será que apenas com GLP dá conta disso? Talvez não dê. Além disso, a estratégia de alugar salas de aula ou alugar as prédios escolares inteiros da rede privada quando houver disponibilidade, mas eu quero aqui discordar de uma estratégia que está sendo considerada, embora o secretário tenha dito que seria a última da fila, mas que é comprar vagas na rede particular. Uma coisa é alugar espaço físico, né, em áreas, em escolas que têm essa disponibilidade, de repente uma escola que no turno da tarde não está usando, ou um prédio escolar inteiro de escolas que fecharam recentemente, mas assim, outra coisa é comprar vagas na rede particular.
Que isso acho que desvirtua o papel do Estado e do poder público da sua responsabilidade de oferecer a vaga na rede pública. Eu quis também sugerir algumas possíveis soluções e apresentei 3 ideias, 3 propostas para que ele possa pensar, considerar e, se possível, implementar nesse grande problema que são esse déficit de 20 mil vagas. Foram elas: primeiro, entender que ensino noturno, estudar de noite, não é uma solução no nosso estado para os adolescentes. Crianças de 14, 15, 16 anos não deveriam estudar à noite. Segundo ponto, que construir escolas tem empatia desde que seja feito com planejamento. A gente precisa entender que vivemos um boom demográfico e que a partir dos próximos anos teremos menos alunos do que temos hoje, porque a nossa população está envelhecendo. E por último, eu dei uma sugestão sobre a questão de transporte. Em vez de propor uma criação de escola, por que não providenciar o transporte e ver onde tem salas de aulas ociosas ao redor da rede? E se, por exemplo, existe uma sala de aula ociosa na Tijuca e na Ilha do Governador existe um déficit no número de vagas, por que não se proporciona o transporte da ilha para Tijuca? Esse é o ideal? Não. Eu gostaria que todas as crianças pudessem estudar nos seus bairros, perto das suas casas, mas é melhor que demore 30, 40 minutos para essa criança que chega à escola do que ela não estude. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do ex-deputado Robson Leite, que permite livre manifestação de artistas de rua em espaços públicos abertos, como praças, anfiteatros e largos, sem a necessidade de prévia autorização de órgãos estaduais. Entretanto, os artistas devem cumprir regras municipais, como não atrapalhar o trânsito e a circulação de pedestres e encerrar as atividades até às 10 horas da noite. O projeto recebeu 10 emendas e retorna às comissões técnicas. Em muitos lugares, os artistas de rua são vistos como pedintes, meliantes, que devem ser abordados pelas forças de segurança, quando, na verdade, isso representa uma enorme distorção. É preciso garantir assim, a livre manifestação da arte. Isso, inclusive, é bom para as pessoas, por tudo que representa a arte como fator digamos, relaxamento, de ampliação do repertório cultural, de contato com outras linguagens, de ter uma outra perspectiva ética e estética sobre a vida, sobre o mundo que nos cerca. Também foi discutida a proposta da ex-deputada Claise Maria Zito, que cria a política estadual de enfrentamento ao crack e outras drogas. O objetivo é estruturar as redes de atendimento, ampliar o número de leitos e de assistência social, além de capacitar os profissionais. O projeto foi aprovado em primeira discussão. O Rio de Janeiro pode ter escolas estaduais públicas bilíngues para surdos. O objetivo é atender alunos com surdez total ou deficiência auditiva no ensino infantil, fundamental, médio e educação de jovens e adultos. A linguagem de Libras será a primeira língua e o português a segunda. O projeto do deputado Márcio Pacheco foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. A Libras não é uma língua alternativa para o surdo, é o primeiro idioma, é a primeira língua. A segunda língua é o português. A criação da escola dá ao surdo esse protagonismo, possibilidade de mostrar a importância de que a sua linguagem vai além de um favor do Estado. Libras é a língua oficial do surdo e é por esse motivo a criação da escola. Restaurantes às margens das praias do litoral fluminense e às margens de rios e lagoas deverão disponibilizar contêineres de lixo com capacidade de 100 litros nas cores azul, vermelho, verde, amarelo e marrom. As lixeiras coloridas deverão ficar uma ao lado da outra, de maneira acessível, com os tipos de resíduos identificados em cada cor. Próximas às lixeiras, também devem ser colocadas identificações adequadas a deficientes visuais. A proposta do ex-deputado Dr. José Luiz Nance recebeu 6 emendas e retorna para outra votação. Analisado o projeto do ex-deputado Ricardo Abrão, que autoriza o Poder Executivo a construir e implantar um hospital estadual no município de Mesquita. De acordo com o parlamentar, o hospital irá desafogar o atendimento nas UPAs e emergências. O projeto segue para a segunda discussão. Locais onde são realizadas provas de vestibular e concursos que recebam mais de 1.500 pessoas deverão disponibilizar ambulância e equipes médicas para atendimentos de emergência. Os responsáveis pela realização dos eventos deverão providenciar essas equipes médicas e colocá-las em local de fácil acesso. O
O projeto do ex-deputado Bernardo Rossi recebeu 9 emendas e retorna ao plenário para mais uma votação. Analisada a proposta do ex-deputado Nelson Gonçalves, que proíbe a venda de tricloroetileno e de antirrespingo de solda a menores de 18 anos. As substâncias podem ser utilizadas na composição do lança-perfume. Os compradores deverão ser identificados fornecendo dados como CPF e RG. O projeto recebeu uma emenda e retorna para outra votação. Os parlamentares analisaram um projeto de resolução que cria a Comissão Permanente de Defesa e Proteção dos Animais. Projeto aprovado é de autoria da deputada Marta Rocha e dos ex-deputados Milton Rangel, Paulo Ramos, Carlos Osório, Ana Paula Rechuan e Fatinha. Quando a gente pensa o que aconteceu com aquele cachorro na porta de um supermercado, a gente vê o quanto a gente está usando mal o termo humano, né? Acho que a gente está usando e se portando muito mal como ser humano. Um debate que existe nesse campo é a criação da Delegacia de Proteção aos Animais. Hoje esse tema é tratado através da Delegacia do Meio Ambiente. E os que militam na causa da defesa dos animais entendem pela necessidade de uma delegacia para atuar nesse campo. A deputada Dani Monteiro criticou o sistema de matrícula online para alunos da rede estadual de ensino implantado pelo governo. A gente sabe que principalmente para uma geração mais velha que também faz o ensino de educação de jovens e adultos, também frequenta o turno da noite, a dificuldade de acesso é colocada pela própria formação, pelo próprio entendimento do funcionamento da rede e 2, pela falta de acesso. Apenas 30% dos jovens de classe D e E têm acesso à internet. Então, como cobrar que esses jovens se inscrevam no sistema apenas 100% online? O deputado Valdec Carneiro falou sobre o atraso no pagamento de bolsas de pesquisas da FAPERJ e da bolsa para cotistas da UERJ. A bolsa de janeiro ainda não foi paga. Nós já estamos caminhando para o fim do mês de fevereiro, né? Essas bolsas não são, digamos assim, acréscimos na renda desses bolsistas. Para grande parte dos bolsistas, se não for a sua renda principal, é a sua única fonte de renda, né? Para viver, para pagar suas despesas, não apenas as despesas relacionadas à atividade acadêmica que justificou a bolsa, como compra de livros, artefatos nos laboratórios, enfim, mas para fazer frente às despesas de sobrevivência, não é? Pagar aluguel, comer. Mesmo com as aulas em recesso, mesmo com o período de férias escolares, esses estudantes continuam tendo as mesmas despesas de sobrevivência. E no caso dos pesquisadores, né, os laboratórios não fecham, né? As atividades de orientação, dissertação de mestrado e tese de doutorado também não param. A pesquisa não entra de férias, a pesquisa não entra em recesso. A deputada Rosane Félix incentivou mulheres que sofrem violência doméstica a denunciarem os casos pelo número 180. O que precisa é a coragem, não ter vergonha, pegar o telefone, denunciar e se amar. Porque quando você se ama, você se protege. Quando você se ama, você não permite que ninguém te humilhe, que ninguém faça você passar por esse momento tão constrangedor, tão humilhante, tão deplorável, tão desgastante. Por isso, mulheres, eu incentivo vocês a denunciarem sem nenhuma vergonha. 180. No expediente final, a deputada Marta Rocha comentou o estudo produzido pelo Instituto de Segurança Pública sobre o roubo de cargas no Estado. O Instituto de Segurança Pública tem uma ferramenta chamada Espigel, que nada mais é do que uma ferramenta de monitoramento. É como se você olhasse para o mapa e dentro do mapa daquela região você posta aonde estão ocorrendo as atividades criminosas, qual o horário e que tipo de conduta criminosa. Então eu acho que aqueles que estão no policiamento preventivo e os que estão na polícia judiciária devem se assenhorar desses dados estatísticos e desse estudo, que com certeza tem importantes informações que vão qualificar o exercício da função da Polícia Preventiva e da Polícia Investigativa. A deputada Renata Souza falou sobre o relatório elaborado pela ONG Redes da Maré sobre ações policiais na comunidade. A LERJ tem um trabalho que é muito importante diante dessa situação de uma segurança pública que é extremamente letal. O Rio de Janeiro traz, por exemplo, algumas experiências interessantes, que é uma ONG chamada Redes da Maré, que tem apresentado dados que
que possam, né, na verdade, servir de elemento para a gente superar a lógica de confronto da segurança pública, em que essas pessoas, esses jovens, são as principais vítimas.